As filas do refeitório se estendiam pelo pátio, botas esmagando a terra ressecada pelo sol em Camp Hawthorne. O calor encurtava os ânimos e tornava as piadas mais cortantes que o normal. A soldado de primeira classe, Emily Parker, estava na fila como todos os outros, as mangas arregaçadas logo acima do pulso. Era o suficiente. A tatuagem de borboleta em seu antebraço chamou a atenção de um grupo de soldados de infantaria atrás dela. Um deles sorriu de forma audível para que os outros ouvissem. O que ela vai fazer? Bater asas contra o inimigo? Risadas explodiram. Uma onda de diversão às custas dela. Emily não se mexeu, não se virou, apenas manteve os olhos à frente, bandeja firme nas mãos. O silêncio, sua única defesa. Eles achavam que sabiam quem ela era. Não sabiam. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal para nunca perder essas verdadeiras histórias de coragem. E conte-nos nos comentários de onde você está assistindo hoje. A soldado de primeira classe. Emily Parker tinha 28 anos, designada à divisão de logística em Camp Hawthorne. Seu mundo não era tiroteios nem graduações noturnas. Eram pranchetas, manifestos e pilhas intermináveis de relatórios de suprimento. Enquanto outros treinavam para o combate, ela garantia que tivessem o equipamento necessário para sobreviver. Todas as manhãs chegava cedo, botas polidas como um espelho, seu beliche impecável, documentos sem falhas. Nunca elevava a voz, nunca reclamava, nunca fazia corpo mole. Se faltava um carregamento, Emily o encontrava. Se um relatório estava atrasado, Emily já o tinha terminado na noite anterior. Mas, aos olhos da maioria dos soldados de infantaria, nada disso importava. Para eles, ela não era combatente, não era exército de verdade. Era apenas mais uma auxiliar de suprimentos, alguém que não imaginavam no campo, alguém cuja presença silenciosa podia ser ignorada sem um segundo pensamento. O contraste era marcante. Os homens que zombavam dela eram barulhentos, arrogantes, convencidos de que o valor se media em calos e insígnias de combate. Emily era o oposto, de fala mansa, firme, humilde. Não se gabava de conquistas passadas. Não revidava quando lançavam piadas contra ela. Simplesmente a suportava. E então havia a tatuagem. Uma única borboleta em tinta preta, espalhada pela pele clara de seu antebraço. Para a maioria, parecia algo fora de lugar em um soldado. Feminino, frágil, um enfeite que não combinava com uniforme e plaquetas. No refeitório, os cochichos sempre começavam quando alguém a notava. Ela fez isso nas férias de primavera? Alguém murmurava. O que vai fazer? Bater asas contra o Talibã? As risadas que se seguiam nunca pareciam atingi-la. Emily nunca explicou. Nem uma vez. Mantinha as mangas arregaçadas apenas o suficiente para que a tinta estivesse sempre visível. Se era teimosia, orgulho ou outra coisa qualquer. Ninguém sabia, mas ela nunca a defendia, nunca oferecia uma história, nunca dava o que eles queriam. Para seus companheiros de farda, era uma piada. Para Emily Parker, era algo completamente diferente. A primeira vez que aconteceu diante de uma formação, Emily disse a si mesma que não importava. Estavam de pé no pátio para uma instrução rotineira quando um sargento de pelotão notou sua tatuagem. Ele sorriu de lado, depois se voltou para todo o grupo. "Olhem isso", disse, segurando o pulso dela e erguendo-o para que todos vissem. A soldado Parker acha que está em um jardim de borboletas. O que isso deveria ser, Parker? Seu animal espiritual? Uma onda de risadas percorreu as fileiras. Emily não puxou o braço de volta. Apenas deixou o silêncio se instalar, olhos fixos à frente, maxilar cerrado. O sargento por fim largou seu pulso e seguiu, mas o dano permaneceu. Para todos que assistiam, ela se tornou alvo fácil. Isso se espalhou para a garagem de viaturas. Numa tarde quente, 2 soldados se apoiavam em um Humvee, cigarros pendendo dos lábios, observando-a passar com uma prancheta. "Aposto 20.
Disse alto o bastante para que ela ouvisse. Ela não consegue nem carregar este caminhão sem quebrar uma unha. O outro riu. Fechado. Duvido que ela saiba onde ficam os pontos de amarração. Emily continuou andando. Não vacilou, não retrucou, mas no reflexo do retrovisor lateral do Humvee, seus olhos arderam por um instante antes de suavizar novamente. Ela desapareceu dentro do armazém e as risadas a seguiram. No refeitório, piorou. Ela equilibrava sua bandeja, cuidadosa como sempre, quando um soldado passou perto demais. A bandeja escorregou. O metal retiniu contra o chão. A comida espalhou-se pelo piso. O salão explodiu em zombarias. Alguns vaiaram. Um bateu palmas de forma sarcástica. Bom trabalho, Parker. Os inimigos vão se render com certeza agora. Emily se ajoelhou, recolhendo os pedaços um por um. Sem palavrões, sem raiva, apenas mãos firmes, respirações lentas e silêncio. Um médico se abaixou para ajudá-la, mas ela balançou a cabeça. Não queria pena. Terminou de limpar, deixou a bandeja para trás e se sentou sozinha em uma mesa de canto. Isso virou rotina, sozinha nas refeições. Sozinha na mesa de suprimentos, muito depois de os outros irem para os beliches. As luzes em seu escritório ficavam acesas até tarde, suas canetas riscando o papel. Quando os soldados passavam, viam-na curvada sobre cartas empilhadas em maços organizados, mas nunca enviadas. Ninguém sabia para quem ela escrevia. Ninguém perguntava. O silêncio poderia tê-la engolido por inteiro se não fosse pela unidade visitante. Numa tarde, um comboio atravessou o Camp Hawthorne. Nuvens de poeira acompanhando a chegada de um destacamento dos Navy SEALs em rotação para treinamento conjunto. Homens endurecidos desceram dos veículos, armas a tiracolo, olhos atentos. Eles notavam tudo. E quando perceberam Emily Parker sendo zombada na beira do pátio, quando viram as risadas a seguirem como uma sombra, eles não riram. Apenas observaram, estudaram. Havia algo nela, algo naquela tinta em seu antebraço, que chamou a atenção deles. Não disseram uma palavra. Ainda não. Mas a partir daquele momento, Emily deixou de ser invisível. Ela estava sendo observada. Os dias se confundiam em Camp Hawthorne. Para a maioria, era rotina. Para Emily Parker, era um teste de resistência, não de combate, mas de silêncio. Ainda assim, de vez em quando, rachaduras na imagem que apresentava surgiam. Coisas pequenas, sutis, mas impossíveis de ignorar para quem prestasse atenção. A primeira pista apareceu numa noite quando um soldado passou em frente ao alojamento feminino. A porta do armário de Emily estava aberta, uma única foto colada por dentro. À primeira vista, parecia comum. Um grupo de soldados lado a lado no deserto. Mas os rostos estavam borrados, seja pela poeira, seja por esfumaçamento deliberado. Apenas um detalhe se destacava. Um pet em uma manga, meio coberto, mas inconfundível para qualquer um que conhecesse operações especiais. O soldado ficou parado, semicerrando os olhos. Mas antes que pudesse examiná-la melhor, Emily fechou o armário com uma firmeza silenciosa. A segunda pista estava na própria tatuagem. Sob as duras luzes do pátio de viaturas, a tinta da borboleta revelava mais do que asas. Linhas finas cortavam o desenho, quase invisíveis, entrelaçando números no padrão. Coordenadas, dígitos de unidade, algo preciso, escondido à vista de todos. Os soldados que riam dela nunca perceberam, mas um SEAL visitante encostado num Humvee notou certa noite. Seu olhar se demorou. Sua expressão mudou. Não disse uma palavra, mas quando Emily percebeu os olhos dele em seu braço, puxou a manga para baixo em silêncio. A terceira surgiu no armazém. Uma remessa chegou atrasada, caixotes de armas recém-saídos da linha. Armeiros se juntaram, forçando as tampas, catalogando números de série. Emily, prancheta na mão, avançou. Recitou o modelo, peso e especificações de cada fuzil
antes mesmo de os homens terminarem de abrir as caixas. Parker, disse um deles, encarando. Como diabos você sabe disso? Ela apenas deu de ombros. Está no manifesto, respondeu, embora todos soubessem que a papelada nem tinha sido tocada ainda. Não eram acidentes. Eram fragmentos de uma vida que Emily nunca mencionava, enterrada sob a superfície. Os homens que a ridicularizavam viam apenas silêncio e uma borboleta. Os que olhavam mais fundo enxergavam sombras de algo diferente, algo muito mais perigoso. A inspeção veio sem aviso. Tarde de um dia qualquer, espalhou-se a notícia de que um tenente faria uma ronda surpresa na garagem de viaturas. Soldados correram para organizar o caos, apertando cintas, limpando graxa, alinhando equipamentos em filas perfeitas. Emily Parker permaneceu em silêncio à sua mesa, prancheta pronta. O olhar do tenente varreu o recinto. Seus olhos pousaram sobre ela. Você, disse apontando. Soldado Parker à frente. A sala silenciou. Emily obedeceu, botas estalando contra o piso de concreto. O tenente pegou um fuzil M4 de um suporte próximo e o ergueu. Você é logística, certo? Papelada, suprimentos. Vamos ver o que realmente sabe. Um murmúrio percorreu os soldados. Não era um teste justo. Todos sabiam que Parker não era tropa de combate, mas Emily não hesitou. Aceitou a arma com mãos firmes. Desmonte-a, ordenou o tenente. Emily olhou a arma uma vez, depois a colocou sobre a mesa. Sem dizer nada, enfiou a mão no bolso e puxou uma tira de pano. Amarrou-a sobre os olhos, vendando-se. Suspiros ecoaram pelo pátio de viaturas. Seus dedos se moveram com precisão silenciosa. Ferrolho, pino de disparo, extrator. Peça por peça, ela dispôs a arma em ordem perfeita. Nenhum movimento desperdiçado, nenhuma hesitação. O clique do metal contra a mesa era o único som no ambiente. Em menos de 2 minutos, o M4 estava totalmente desmontado diante dela. O armeiro ao lado cruzou os braços. Já vi caras demorarem 5 vezes mais, murmurou. Emily retirou a venda, piscou uma vez e começou a remontar a arma. O clique final do carregador ecoou como um golpe de martelo no silêncio. Quando empurrou o fuzil de volta pela mesa, a expressão do tenente era indecifrável. Do fundo da sala, uma voz rompeu o silêncio. Como diabos você sabe disso? Emily não sorriu. Não explicou. Apenas ergueu a prancheta de novo como se a demonstração jamais tivesse acontecido. Está tudo no manual, sargento, disse suavemente. Mas todos naquele pátio sabiam a verdade. Seu segredo começava a se revelar e ninguém conseguia entender. O comboio entrou em Camp Hawthorne pouco depois do amanhecer, pneus rangendo no asfalto, o calor já subindo do chão. Um destacamento dos Navy SEALs desceu, disciplinado, silencioso, carregando o peso de operações que a maioria jamais conheceria. À frente deles caminhava o comandante, um homem calejado por décadas de serviço. Emily Parker estava de lado, prancheta na mão, mangas arregaçadas como sempre. Passava despercebida, apenas mais uma figura em fardamento caqui. Anotava números de cauda, conferia manifestos e mantinha a cabeça baixa. O olhar do comandante varreu o pátio, afiado e atento, até que parou. Seus olhos se fixaram no braço de Emily. A borboleta. Ele parou de andar. Os operadores atrás dele também estacaram, botas silenciando sobre o concreto escaldante. O comandante avançou lentamente, cada movimento deliberado, como se não pudesse acreditar no que via. Emily ergueu o rosto, surpresa, mas não se moveu. Seus dedos apertaram a prancheta. Então, sem uma palavra, o comandante dos SEALs endireitou os ombros e levantou a mão em uma saudação firme. O ar mudou instantaneamente. Soldados próximos congelaram no lugar. Suas bandejas, suas ferramentas, suas palavras cessaram. O silêncio se espalhou pelo pátio como uma onda. Um sussurro correu pelas fileiras. Por que ele está saudando uma auxiliar?
Ninguém ousou rir agora. A voz do comandante ecoou baixa, mas firme. Você ainda está conosco, Parker? Ela fez um leve aceno de cabeça. E assim, a verdade se abriu. Emily Parker não era uma simples auxiliar de suprimentos. Anos antes, havia servido como oficial de inteligência infiltrada em uma missão tão classificada que a maioria dos registros sequer existia. Seu indicativo de chamada nunca era dito em voz alta. Sua tatuagem nunca fora mera decoração. Aquela tinta de borboleta era um símbolo conhecido apenas por um punhado de homens vivos, sobreviventes de uma operação em que as informações de Parker salvaram dezenas de SEALs da morte certa. O símbolo fora usado em silêncio pelos que retornaram, e o comandante diante dela era um deles. Ele manteve a saudação, e pela primeira vez desde que chegara a Camp Hawthorne, todas as vozes de zombaria se calaram. A saudação permaneceu no ar, intacta, um momento esticado pelo silêncio. Então, o comandante dos SEALs baixou a mão e se virou para os soldados reunidos. Sua voz soava firme, mas carregada de memória. Vocês acham que ela é só uma auxiliar? Perguntou. Acham que essa tatuagem é uma piada? Ninguém respondeu. Ninguém ousou. O olhar do comandante percorreu a formação. Anos atrás, em um vale de que a maioria de vocês nunca ouvirá falar, estávamos encurralados, superados em número, sitiados, a minutos de sermos exterminados. A única razão de eu estar aqui, a única razão de qualquer um de nós ter voltado para casa, foi ela. Ele apontou para Emily. Ela ficou imóvel, dividida entre humildade e temor, prancheta pressionada contra o peito. Ela não estava em solo com um fuzil, não estava puxando um gatilho. Mas as informações que nos passou, a rota que encontrou, o código que decifrou, a ligação que fez no escuro, isso virou o jogo. Meus homens viveram por causa dela. Um silêncio ainda mais profundo caiu sobre o pátio. Os soldados que a haviam ridicularizado na fila do refeitório se remexeram desconfortáveis, vergonha nos olhos. O comandante deu um passo de volta em direção a Emily. Levantou a mão novamente, firme, nítida, inconfundível. Desta vez, a saudação não era apenas dele. Um a um, os operadores SEAL atrás dele seguiram o gesto. Depois, os oficiais do exército. Depois, os soldados que antes riam da tatuagem dela. Botas bateram em posição, mãos subiram às testas, o ar elétrico de respeito. A garganta de Emily se apertou. Ela não sorriu. Não vacilou. Retribuiu a saudação com uma firmeza silenciosa que os comoveu ainda mais. Por um instante, guerreiros endurecidos saudaram a mulher que haviam desprezado. A tinta de borboleta que fora alvo de escárnio agora era um estandarte de sacrifício e sobrevivência. Foi o tipo de momento que ninguém naquela base jamais esqueceria. Quando a saudação terminou, o pátio permaneceu em silêncio. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Como se quebrar aquele instante fosse uma forma de desrespeito. O comandante dos SEALs baixou a mão. Sua voz suavizou. Você conquistou mais que silêncio, Parker. Eles precisam saber quem está entre eles. Emily balançou a cabeça de leve. Suas palavras mal ultrapassaram um sussurro. Só estou fazendo o meu trabalho, senhor. E foi o fim. Sem discurso grandioso. Sem exigência de reconhecimento. Apenas a mesma disciplina silenciosa que sempre mostrara. Daquele dia em diante, ninguém a zombou. Ninguém mais fez piada sobre a tatuagem em seu braço. Os homens que antes riam, agora se postavam um pouco mais retos quando ela passava. Suas vozes mais baixas, seus olhos respeitosos. Com o tempo, histórias se espalharam. Sussurros do que ela havia feito. Fragmentos de verdade carregados de um soldado a outro. Ela nunca os confirmou, nunca os corrigiu. Não precisava. Emily Parker tornou-se uma lenda silenciosa em Camp Hawthorne. Não porque buscou isso, mas porque o respeito finalmente a encontrou. Moral da história. A verdadeira força não é ruidosa.
Às vezes, o guerreiro mais silencioso carrega as cicatrizes mais profundas e as maiores honras. Se esta história te emocionou, não esqueça de demonstrar seu apoio. Nós trazemos a você verdadeiras histórias de coragem, sacrifício e honra. Histórias que nos lembram da força silenciosa carregada por aqueles que servem. Até a próxima, fique seguro, permaneça forte e nunca esqueça os heróis entre nós.